Muito boa noite, senhores espectadores. Seja bem-vindo a mais um programa À Luz do Espiritismo. Desta vez nós iremos tratar o tema o espírito, o mundo, os mundos e a evolução. Temos connosco, como sempre, o nosso convidado de todas as quartas-feiras, o Coronel Costeira. Muito boa noite, Sr. Coronel. Como o dito popular do Ovo de Colombo, como é que nós podemos escalonar estas três observações da vida do universo? Bom, é evidente que na nossa análise não podemos prescrutar a divindade, o Criador, embora haja quem se deu a coragem de tentar estudar Deus, não é? Na teologia, evidentemente nós não podemos prescrutar exatamente a intimidade de Deus, somos muito pequeninos e não conhecemos nem o caminho para Ele ainda, quanto mais agora aquilo que Ele fez, aquilo que Ele criou, aquilo que Ele decidiu fazer. Mas, numa análise simplista, nós diremos que nós não fazemos primeiro a casa para depois termos os filhos para irem habitar a casa. Mas também é verdade que ter os filhos e só depois construir a casa também é um bocado complicado. Portanto, tudo indica que, de facto, Deus terá preparado o universo, terá criado toda esta estrutura expansiva, não é? Que a ciência está a descobrir, porque é impensável que agora, para além daquilo que é visível aos aparelhos eletrónicos da Terra, que não haja nada. O que está é constatar que os aparelhos vão sendo mais avançados, vão se tornando mais avançados e vão vão escutando muito mais longe, nas distâncias infinitas que nós não podemos imaginar, porque o infinito não se atinge. E, portanto, nós podemos ir avançando um pouco mais em direção a esses locais incompreensíveis ou até inimagináveis. Mas tudo indica que, de facto, Deus preparou tudo, essa força superior, criadora, a causa primeira, todas as coisas, para que pudesse depois, à imagem e semelhança, criar criaturas que se destinassem a esses planos, esses níveis, a ir viverem, a desenvolverem e participarem na evolução e, naturalmente, atingirem a perfeição, como assim está consignado pela lei. Então, não diríamos que, sem dúvida nenhuma, primeiro foi a estrutura material, toda no nosso entendimento, bem entendido, sem querermos, de alguma forma, fazer fincapé disto, poderá haver outras teorias, mas terá sido, de facto, a matéria, isto é, terá sido, de facto, a estrutura, digamos assim, cosmogónica, dos astros, das estrelas, isto tudo criado primeiro, para que depois se viesse a povoar o universo. Aliás, é assim que mais ou menos consta da Gênese, consta da origem das coisas. E, portanto, terá sido primeiro os planos, os mundos, os cosmos, e depois, então, as criaturas vocacionadas para o desenvolvimento da inteligência, do conhecimento, da sabedoria, que povoassem esse espaço criado e viessem a co-criar também, na progressiva evolução da matéria, rumo também à evolução, porque tudo evolui, tudo se transforma, sempre no sentido positivo das coisas. Embora às vezes digamos assim, não, isto destruiu-se, destruiu-se, mas é para construir coisa nova. Não é? A pedra parte-se e vai ser utilizada na agregação da matéria, da construção, portanto, há sempre uma transformação, nunca há um desaparecimento completo. Portanto, tudo se escalona desta forma, primeiro os mundos, depois as criaturas e depois as criaturas quase imperceptivelmente caminhando para a evolução. Partamos então para a realidade dos mundos. Como podemos enfrentar esta questão? É claro que, como eu disse há pouco, a ciência descobriu há centenas de anos que de facto nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. Na nossa acanhada e limitada visão das coisas, nós não podemos saber como é que Deus resolveu fazer umas bolinhas para andarem no espaço, que eram os astros, não é? Os planetas, outras para andarem mesmo a girar à volta, não foi para deleite da Terra, que não existia nada, os cometas em constante evolução, sendo que os cometas, feitos de uma forma que nós constatamos a posteriori, de uma forma extraordinariamente científica, com aquela travagem pelas forças do universo, formando outros planetas, formando outros astros. E, portanto, tudo isso acaba por ser colocado agora, numa harmonia, que nós constatamos agora, uma harmonia absolutamente plena.
vamos ver na nossa acanhada, no nosso limitado o sistema solar, não é? Nesta estrelinha que brilha todos os dias, às vezes encoberta pelas nuvens, mas que brilha todos os dias e à volta da qual nós andamos, mas também andam outros planetas já descobertos e eventualmente outros astros que vão sendo descobertos também, porque neste espaço é muito difícil acertar com uma luneta observadora, acertar num determinado objeto que parece-nos quase um microscópio e que pertence a este sistema que nós nos habituamos a considerar que é o Sol e os planetas à sua volta, e os planetas também devem girar à sua volta às luas, e depois todo um espaço preenchido por vácuo, mas que nós sabemos hoje que é preenchido por energias sutis, energias que emanam do Sol, energias que emanam, enfim, de outras plagas, de outras constelações, de outros sóis, de outros sistemas solares. E, portanto, tudo isto acaba por ser, na nossa limitada visão, acaba por ser uma organização perfeita. Como é que os planetas se atraem uns aos outros, se mantêm em equilíbrio, e a circulação orbital em torno do Sol permite que haja uma estabilidade. Às vezes nós ouvimos falar que vai haver um cataclismo na Terra, que vai destruir metade do sistema do hemisfério norte, que vai não sei o quê. Nesta abordagem, às vezes um pouco extemporânea e um pouco até pouco cuidada, nesta abordagem da transição planetária, quer dizer, como é que a Terra vai sofrer um cataclismo monstruoso de várias toneladas, de megatoneladas enfim, quer dizer, de bombas atómicas, e depois, quer dizer, fica tudo mais ou menos estabilizado. Quer dizer, essa perturbação não causaria consequências só na Terra, ia causar consequências em todo o sistema solar e, para arrastamento, na própria galáxia e no universo. Portanto, nós não pensamos muito, às vezes, a forma como a gente aborda estas questões. E então, tudo aquilo que nos está para surgir, e muito disso é do domínio do espírito, é do domínio espiritual, é o domínio do avanço, do progresso espiritual, tudo isso não nos está ao alcance ainda. Quando perguntaram a Jesus quando era o fim do mundo, ele foi muito claro em dizer que ninguém sabia, nem ele, só o Pai. E, portanto, são coisas que a gente pode, às vezes, deitar-se a adivinhar. E essa coisa da adivinhação devia ser mais cuidada, particularmente entre nós espíritas. Devia ser mais cuidada, então não se pode deitar a adivinhar do que vai ou que não vai acontecer. Então, tudo isto está num equilíbrio profundo. Às vezes vemos as notícias, vem aí o cometa não sei quanto, Halley, ou o cometa não sei quanto, vai passar junto à Terra, parte-se do princípio que pode ser perigoso, pode ser tremendo, pode ser terrível, pode ser o cataclismo, pode ser não sei o quê. Tudo em universo gira em equilíbrio. E, portanto, pode ser o Halley ou outro o cometa qualquer que passe por aqui fora. Mas as forças que regem o universo, não é? Não vão permitir agora que um cometa qualquer, seja ele que não seja, não é? Venha por aí fora, choque com a Terra. Ao chocar com a Terra, provoca um desequilíbrio orbital ao nível do Sistema Solar. O Sistema Solar baqueia e vai sofrer uma alteração à galáxia, ou a Estrada de Santiago, ou não sei o quê. E, portanto, tudo isto depois entra num colapso geral, sendo que o Criador, sendo que a causa primeira de todas as coisas, comanda todo o universo, assiste impávido e sereno como se fosse um desafio de futebol em que os jogadores deixam todos à batatada. As coisas não são assim, com certeza que não são seguramente assim. É claro que, como não há ainda muita espiritualidade na Terra, às vezes analisam-se as coisas de uma forma simplista. E às vezes até nós vemos companheiros nossos a descreverem coisas como se fossem verdades absolutas. Porque há sempre aquela desculpa de dizer, está bem, era que estava previsto, mas Deus não entendeu assim, mudou as coisas. A gente deve-se deitar a adivinhar, preocupar realmente com as grandes linhas de aperfeiçoamento dos homens, mas terem atenção que quem comanda todo o universo é Deus. E nesta perspectiva, pois os mundos estão criados de uma forma que visa uma outra, digamos assim, alcançar uma outra ideia mais avançada. Nós não fazíamos a mínima ideia há 100 anos que a evolução cosmogónica, a evolução animal, fosse como ela hoje está entendida que é. É claro que a gente falava desde crianças que a vida começava em água, com um animal unicelular, com a ameba, que depois se multiplicava em várias células, dava o animal pluricelular ou paramécia, depois aquelas coisas iam crescendo, multiplicando-se, davam os peixes, depois os peixes saltavam no ar para espreitar a atmosfera e voavam, e então deram as aves, ou caíam em terra distraidamente, não sabiam o que é que acontecia, e davam os répteis, e aquela coisa, a evolução ia-se processando até chegar aos primatas, os primatas ao ser humano. Ninguém imaginava que essa evolução fosse assim.
Sabia-se que o macaco era um macaco, existia um macaco e provavelmente que o homem seria descendente do macaco. Mas não eram todos os macacos, porque há vários tipos de macacos. Quer dizer, na escolha da panóplia de macacos que existe, o tipo de macaco que existe, com certeza que muita gente não se revia de maneira nenhuma a ser originária do macaco-cão, não é? Que passa a vida a ladrar. Mas há outros tipos do chimpanzé e por aí fora, orangotango, que são, digamos assim, dentro da própria espécie, estádios de evolução física, evolução animal. Então, quando se dizia na minha juventude que nós éramos descendentes do macaco, pois a maior parte das pessoas dizia assim, macaco, talvez tu sejas, eu não sou descendente nada do macaco. Hoje a consideração é um pouco diferente, porque se faz já a distinção entre aquilo que é a alma e aquilo que é o corpo. Embora ainda continue muita gente a pensar que quando o nosso corpo morrer, ou melhor, quando nós morrermos, a nossa alma vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório. É uma coisa que vai por aí fora, uma coisa que nós tínhamos. Quando a realidade é bem outra. Nós temos um corpo, mas somos espírito. E toda esta problemática analítica vai fazendo com que nós nos distanciemos dessa coisa, é descendente do macaco. Não, o corpo é descendente do macaco, etc. Mas nós somos espíritos e nós, como forma aprendermos esta na catequese, fomos criados à imagem e semelhança de Deus enquanto espíritos. E é nesta perspectiva que nós vamos analisar todo o equilíbrio do universo preparado para que as criaturas, depois, agora viventes, digamos assim, pudessem auxiliar, pudessem co-criar outros aspectos do sentido da evolução. E, portanto, é essa postura que nós entendemos ser a correta. Deus criou o universo e depois criou as criaturas para povoarem o universo. Segundo a doutrina espírita, na imensidão que é o universo, os mundos podem, portanto, escalonar-se em níveis diferentes, dentro de outros planos e em níveis de ascensão até à perfeição, até ao Criador. Como é que nós podemos entender esta estrutura um pouco complicada? Bom, a gente pode utilizar talvez um termo de comparação, embora é evidente. Aquilo que nós vamos apresentar é uma pálida cópia daquilo que nós consideramos ser, de facto, a estrutura evolutiva que Deus criou para o universo. Quando as crianças atingem, enfim, uma determinada idade, hoje um pouco diferente, aqui há uns 30 anos atrás que não se processavam assim, porque a maior parte das crianças tinham a infância, que é a pré-infância, era passada nos seus lares, em casos muito raros, entregue a preceptores ou a preceptoras, a pessoas que se encarregavam até de ir ao lar para tomar conta das crianças. A partir de certa altura começaram-se a criar condições para que o casal pudesse trabalhar, também os dois pudessem trabalhar, e aí havia que criar estruturas para que as crianças pudessem ser recolhidas, surgiram as creches, os infantários. E, claro, toda essa estrutura, não é, era uma estrutura relacionada com a idade física, não com a idade intelectual, com a idade física. E, portanto, as crianças pequeninas que não se movimentavam, que estavam um bocadinho de ajuda assim, mais primário, mais da fase do nascimento, eram incluídas nas creches e tal, e tal. Depois começavam a crescer, já vinham para brincadeiras, entravam então nos tais chamados infantários, até que depois entravam numa estrutura normal, digamos assim, de aprendizado. É claro que não foi sempre assim, enfim, há 100 anos atrás, pois a esmagadora maioria da população era analfabeta, não tinha sido sujeita a nenhum tipo de evolução, de estudo, de ensino, de educação, de aperfeiçoamento, digamos assim, no aspecto cultural. E, portanto, o aspecto cultural era também limitado, e era limitado a uma minoria muito pequena da nossa estrutura social. Ora, acontece que depois as coisas eu já vou apanhar a história na minha infância, da entrada para as escolas com 7 anos, que podiam ser 6 se a idade até, salvo erro, não quase bem, 31 de outubro, se fizesse os 7 anos. Portanto, as pessoas podiam entrar para a escola com 6 anos, mas logo de imediato faziam os 7. E depois entrava num processo em que havia um aprendizado primário, aquilo que era básico, aquilo que era fundamental para que a pessoa se instalasse na sociedade, que era primário e era básico. Depois o básico subiu do plano, passou a ser uma outra estrutura imediatamente transitória entre aquilo que era primário e aquilo que era secundário, que era o preparatório. Era a preparação para o secundário. Ora, estes vários níveis eram atingidos como perante atingir determinado tipo de conhecimentos, determinado tipo, digamos assim,
de ensino. E era a estrutura que ia sendo assim construída. Portanto, as pessoas que tinham 7 anos não iam para a escola onde se entrava com os 9. Eram apanhados nas fases sucessivas. As pessoas que não sabiam ler nem escrever iam para a primária, para a instrução primária, instrução primeira. E então faziam aquele ciclo de preparação para passarem para a segunda. Isto é uma pálida imagem, uma pálida cópia daquilo que é no universo. O universo e toda a evolução está voltada para a evolução espiritual. Aquilo que é o trajeto, o curso feito durante a vida física, é, digamos assim, a instrumentalização. As pessoas podem ser educadas na pré-primária em casa, podem ser educadas em casa, desde que os pais tenham possibilidades e tenham disponibilidade para isso. Mas quando não têm, passam a uma escola própria. As pessoas podem ser educadas no secundário. Antigamente muita gente era educada em casa, vinham os professores a casa, educavam determinadas castas, digamos assim, sociais. Também pode ser, mas eram outras escolas. Então, quer dizer, esta evolução, em termos globais, era projetada para a evolução do espírito, para o aperfeiçoamento, para o domínio dos instintos, para o controle dos instintos. E isso ditava que os mundos fossem, digamos assim, escalonados como escolas da Terra. Ou melhor, as escolas da Terra são escalonadas como esses mundos, mas quer dizer, como sendo os mundos primários, primeiros, primitivos. E, portanto, aí era, para se dizer, o início do desemborrante espiritual, era aí que os espíritos mergulhavam para serem confrontados com as coisas da matéria, com as atrações físicas e, naturalmente, com o desenvolvimento do instinto. Mas também, e simultaneamente, com o aprendizado do controle. É claro que eu recordo-me, quando era criança, que às vezes os pais diziam, não mexas aí, eram fogões de lenha, e com certeza que as crianças não estávamos prevenidas para os perigos dessa situação. E os pais diziam, não mexas aí que queima. A gente sabia lá se queimava, se não queimava. E às vezes era quando teimava e mexia, queimava. Portanto, quando a pessoa dizia, não mexas, não mexas, não mexas, e a pessoa mexia e se queimava, aprendia alto. Quando me digam para não mexer, o que vem a seguir é mau. Portanto, é esse aprendizado face às circunstâncias. As pessoas às vezes só aprendem batendo com a cabeça nos problemas. E depois de enfrentar os problemas, então começam a tentar solucioná-los. É a fase primária da evolução, vamos dizer que é o mundo primitivo, em que os instintos resultam de uma evolução animal anterior, que já lá chegaremos, mas resultam dessa evolução e, portanto, é do início de um instinto absoluto, um instinto quase, digamos assim, puro e simples, para o controle do instinto, que é o aparecimento da racionalidade sobre a conduta humana e sobre o desenvolvimento humano. Portanto, digamos assim, um mundo em que se faz o primeiro trajeto, em que se aprende o A e o U da espiritualidade na matéria, em que se começa a avançar, a juntar as letras das palavras, os números, e se começa a ginasticar culturalmente, ou melhor, intelectualmente, digamos assim, a estrutura orgânica que realmente dá suporte, digamos assim, a um progresso na matéria. Portanto, toda essa evolução depois vai progredindo. Quem fez a primária não continua na primária, passa para o secundário, no primeiro ciclo, passa para o secundário, do primeiro ciclo para o segundo, e até ao universitário. Portanto, vai haver sempre um posicionamento evolutivo que é, como eu já referi, volto a repetir, uma pálida imagem daquilo que se passa em termos espirituais. É claro que a escola primária, digamos assim, da vida espiritual, é desenvolvida num determinado morada, num determinado mundo. Mas depois, quando a pessoa atinge a plenitude digamos assim, daquela necessidade que ele tem de vencer naquela primeira estrutura, passa para um mundo mais elevado a seguir, que nós consideramos, no Tênis Espírita, como sendo os mundos de expiação e provas. E, portanto, toda esta evolução se vai dando, conforme refere o Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, quer dizer, da existência primária do princípio, digamos assim, da caminhada espiritual, até ao final, até à meta, que sempre será atingir a condição de Deus e, portanto, a consubstanciação ou a transubstanciação naquilo que é a divindade, naquilo que é o Deus do Criador. Portanto, são esse escalonamento que, de facto, exige em todo esse universo. Agora, só para concluir, é claro que não podemos pensar, como durante muitos séculos se pensou, ou milénios, que a Terra é que é o centro do universo e, portanto, aqui é que está tudo a passar tudo. Não. Há muitas moradas, falava Jesus, na casa do Pai, em todos os sentidos. Há muitas moradas, há muitas escolas primárias, não é? Há muitas escolas primárias e, portanto,
básicas e, portanto, podem estar em Viseu, em Lisboa, em Sagres, em Sines, sei lá onde for. Há várias. Há muitos mundos primitivos, pode ser o da Terra, e outros mundos idênticos com as mesmas condições de vida, por esse espaço infinito fora. Não é de querer, talvez, no sistema solar que isso aconteça, já seria conhecido. Nem, digamos assim, talvez, na Estrada de Santiago, na Via Láctea, que é, por assim dizer, a nossa galáxia. Mas já haverá noutras galáxias, seguramente. Mundos idênticos de evolução, em que a criatura terá as mesmas características aproximadas que temos na Terra. Essa evolução não se dá única e exclusivamente no plano material, ou seja, cada mundo tem dois planos, um plano material, um plano espiritual. Mas é evidente que nós estamos a ver que a matéria, o plano material, é, digamos assim, a transposição do domínio dos instintos para o domínio da razão. E, portanto, naturalmente que o domínio dos instintos é feito pela razão. E a razão é propriedade do espírito, não é propriedade da matéria. A matéria, o corpo, a matéria física é moldável, é maleável, é manejável por mentes superiores, mas não a si própria não se altera, não se modifica. É assim, não, modifica que a gente vem ver, que às vezes surgem os vulcões, mas com certeza, mas é matéria em movimento. Mas às vezes vemos que cai uma torre, cai isto, cai aquilo, surgem mas é sempre alguma causa que está por trás disso. Portanto, não há, a matéria de per si, só por si, não é capaz de dizer assim, e agora eu sou ouro, vou-me transformar em pedra, e agora eu sou pedra, vou-me transformar em ouro. Não, só por si não é possível, ela não consegue fazer isso, porque não tem massa cinzenta, não raciocina. Toda a transformação que age é manipulável, é manejável, ou é manejada, ou é manipulada. E, portanto, a matéria só por si não pensa, não raciocina. Ora, a matéria, quando a gente mergulha na matéria, quando o espírito mergulha na matéria, com certeza que a matéria serve de um instrumento limitador, mas também desafiador. Quando a matéria puxa os instintos, é um desafio que é lançado à energia que raciocina sobre eles e que os tende a dominar. O processo evolutivo é isso mesmo. No mundo primário, em que, basicamente, no seu início, no patamar mais baixo, na entrada do ar, é o instinto que vigora, porque é a atração animal, pois essa atração animal tem que existir para que aquilo que raciocina, que somos os espíritos, possamos analisar, dominar, controlar, corrigir, etc. E, portanto, é essa evolução que se dá logo aí nesse início de vida. Relembrando um pouco a frase que Jesus nos disse, todos vós podereis ser deuses, como fica esta expressão relativamente à criação? É evidente que no princípio a criação de Deus não é do Espírito. O Espírito, na sua postura enquanto Espírito, não é, por assim dizer, a criação básica. Quer dizer, Deus não nos cria a nós como espíritos individualizados. Mas é evidente que há aqui uma referência muito clara a que nem em universo tudo pode evoluir. É claro que a lei de Lavoisier, como já referimos há pouco, define como uma descoberta extraordinária, quase motivo para prémio Nobel, só não foi porque não havia o prémio Nobel nessa altura, em que em a natureza nada se perde e nada se cria, tudo se transforma. É evidente que nada se cria no sentido em que nós não conhecemos da vida física a forma de como foi criada a matéria, como é que a causa primeira de todas as coisas criou a matéria. Portanto, nós desconhecemos isso. Daí eu dizer-se que nada se cria. Está criado. Não, nós não sabemos como é que foi criado, como é que as coisas surgiram. Mas é evidente que tudo se transforma. Foi uma descoberta da ciência, mas toda a gente está na cara, não é? Se vamos analisar a antiguidade clássica, se formos analisar as civilizações muito mais antigas, nós sentimos que, de facto, em determinados aspectos, há uma evolução. Às vezes dizemos assim, não, em determinados aspectos há um retrocesso. Não, o que há é que as civilizações atingem, digamos assim, a plenitude. Muitas entidades dessas civilizações atingiram a plenitude e continuaram o progresso, outras esbarraram no marcar passo, ficaram naquele sítio e continuaram, sendo que continuaram, às vezes, de uma forma, digamos assim, marcada mais pela matéria, pela queda, digamos assim, pelo retorno às origens, porque aqueles que estavam acima do plano passaram-se para outro plano. Mas é evidente que tudo e a natureza se transforma no sentido de evolução. Quando Jesus disse todos podeis ser deuses, quis realmente afirmar que, independentemente do nosso estado moral, do nosso estado sentimental, do nosso estado vibratório, nós poderemos um dia chegar à plenitude.
todos podemos lá chegar. Evidentemente, constata-se que cada um chega no seu tempo, à sua velocidade, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu esforço. Mas todos poderemos, de facto, chegar à perfeição. Estamos num estágio, mas podemos chegar à perfeição. O livro dos Espíritos, trazido pelos Espíritos, pela Falange do Espírito de Verdade, é muito claro nesse aspecto, embora para a época não se pudesse deslindar bem o sentido profundo da afirmação. A evolução dá-se do átomo ao arcanjo. Isto é, quer dizer, a mónada, que vamos falar provavelmente a seguir na questão do espírito, a mónada da célula, o átomo divino, vai progredir até à constituição supraatômica, à constituição de uma estrutura absolutamente etérea, como é o espírito, até, digamos assim, um encadeamento de átomos que formam o espírito perfeito, que é o arcanjo, e, portanto, que é o tal Deus que Jesus falava, com letra pequena, deuses no sentido da perfeição, do conhecimento, da sabedoria, etc. Portanto, essa é uma afirmação que Jesus faz. À época, 2000 anos, foi entendida. Não foi nada entendida, porque se tivesse sido entendida, outro galo cantaria, outras coisas teriam passado. Deuses, como falava, deuses no sentido da perfeição, não no sentido da criação, ou seja, só Deus coloca as criaturas e povoa o universo. Deus é a causa primária de todas as coisas. Esta causa primária tem duas interpretações, porque primária inclui primeira, e primeira não inclui primária, básica, fundamental. Ora, o que acontece é que, de facto, todos podemos ser deuses pequenos, deuses menores, não Deus Criador, que só há um, que é a causa, que é a inteligência suprema, não é uma inteligência suprema. Há muita gente que considera Deus como uma inteligência suprema, muita gente considera Deus como uma causa primeira, mas se for uma causa, há outras causas. Pressupõe-se que sejam várias as causas. A pergunta colocada sobre que ou quem é Deus é muito esclarecedora nesse aspecto. Porque nós habituamos a perguntar uns aos outros quem é Deus, quem é Deus, quem é Deus, quem é Deus. Mas os espíritos disseram, não, a pergunta é que é Deus. Mas Einstein respondeu também aos jornalistas, quando lhe perguntaram se ele acreditava em Deus e quem era para ele Deus. E ele corrigiu, enfim, provavelmente, talvez também conhecesse o livro dos Espíritos, não podemos ir por aí, não sabemos, mas ele corrigiu a pergunta para que é Deus. Porque que é Deus é uma coisa que não se pode definir. A nossa estrutura racional não consegue definir aquilo que é a causa primeira, que é a inteligência suprema, acima ou ao lado. Acima ou ao lado nada existe. E, portanto, quer dizer, o Criador, que é a inteligência suprema, que é a causa primeira de todas as coisas, é um único. Nós não poderemos chegar a posteriori à situação de criar aquilo que já está criado. E, portanto, nós não conseguiremos ser, no sentido da criação, autores de outras criaturas. Agora, podemos ser infinitamente sábios, justos, bons, conhecedores, etc., em plenitude. Podemos atingir esse estádio, que podemos dizer que nessa grande base, digamos assim, evolutiva, é Deus, na sua essência. Agora, criadores, nunca o seremos, e daí Deus sendo até menor. Passemos então às criaturas. Aprendemos desde sempre que são feitas à imagem e semelhança de Deus. Serão só apenas os homens essas criaturas? Como é que nós podemos entender essa semelhança? O estudo cosmológico, cosmogónico, etc., tem ultimamente tido um desenvolvimento muito grande pelo recurso aos fósseis, ao estudo dos fósseis, ao estudo da estrutura, digamos assim, da sedimentação da Terra, da análise das terras, dos resquícios do antigo em duas áreas, pois aparecendo as pinturas rupestres, nós podemos tirar algumas conclusões sobre a evolução, digamos assim, cultural e artística de determinadas civilizações. Mas aparecendo as estruturas físicas, podem-se tirar ilações sobre a evolução, digamos assim, a evolução, digamos assim, do corpo físico, a evolução da estrutura física das criaturas. E tudo indica, porque os estudos são feitos, e que eu acho que não estão fechados, porque de dia para dia se vêm a descobrir novas coisas, mas para a estrutura que nos apresentou nos fósseis mais primitivos, nas águas, certamente, há uma coisa que hoje parece que é indiscutível para a ciência, é que a vida teve origem na água, e aí não há nenhuma dúvida. E que os animais unicelulares ou pluricelulares tiveram a sua primeira experiência de vida na água.
A água é a fonte de vida. A água é a fonte de vida. Eu estabeleceria mais tarde a fonte da vida física, a fonte da vida eterna, na Samaritana, no Poço de Jacó. Dá-me da água de beber, mas eu darei a água que mata a sede para toda a eternidade. Então, quer dizer, a água é o princípio da vida. E, portanto, não tem quaisquer dúvidas que a evolução animal se dá a partir da vida na água, na vida aquática. É claro que são assim os cientistas que descobriram todo esse avanço da estrutura. Há pouco falávamos das aves e dos répteis, as aves que andam no céu, os répteis que andam na terra. Depois todo o avanço, toda a modificação da estrutura física, até chegar das 4 patas ou das centenas de patas, porque há animais que têm uma quantidade de membros inferiores incrível. Hoje nós só conhecemos a centopeia, são tantas patas que devem dar à volta de 100, por isso o nome de centopeia. Mas, quer dizer, essa estrutura foi evoluindo de acordo com o meio em que se desenvolvia a vida. Ou na água, no sistema respiratório, ou em terra, noutro sistema respiratório, ou no ar, noutro sistema respiratório. Talvez um misto entre a terra e a água, porque é evidente que a estrutura das aves, do céu, da respiratória, é adaptada, não é bem a do ser humano, não é bem a da água, mas tem talvez as duas componentes. Portanto, quer dizer, toda essa evolução se vai dando, e hoje os cientistas analisam essa questão. Por exemplo, a estrutura física do homem terá origem em quê? Em que animal? Para chegar à conclusão deste grande grupo criado dos primatas, dos mamíferos, ao chegar à conclusão de que os que se equilibravam em 2 patas, em 2 pernas, em 2 membros, levantando agora os outros 2, a estrutura tudo indica, que seja na água, seja em terra, seja no ar, a estrutura é sempre com os olhos girando para baixo, ou ao nível, ou para baixo, ou ao nível. A maior parte dos dos animais em terra, de todas as classes, deslocam-se a 4 patas, normalmente olham mais para baixo do que para cima. Quando os animais começam a tentar equilibrar-se e olhar para cima, é uma evolução da estrutura física. E então dizem alguns investigadores que quando os primatas, não é, esse tipo de mamíferos, começaram a sentar-se e a levantar as patas, começaram a ter uma tendência para olhar para cima, para as árvores, onde viam os perigos. Mas, por outro lado, enquanto espíritos ou enquanto princípio espiritual, também, porque não, olhar para cima, olhar para o alto, em vez de olhar sempre para baixo. Há muita gente ainda hoje que olha só para baixo, só para a matéria, só para a terra, só para as coisas da terra. Não tem de maneira nenhuma uma inclinação para olhar para as coisas do espírito, para as coisas do mais alto, da elevação espiritual, da elevação do pensamento. Então nós vamos chegar a uma estrutura, digamos assim, física, onde não existe ainda o princípio inteligente, o princípio da racionalidade, não existe, na maior parte dos primatas. Mas é um processo sempre evolutivo, quer dizer, há reações instintivas que começam a ser automatizadas desde a estrutura molecular da célula única, por aí adiante. Não cuidamos de saber se, em termos da criação espiritual, a evolução teria sido a mesma, isto é, se teria sido as células espirituais, do princípio espiritual, teriam sido, digamos assim, aquilo que esteve por detrás da evolução animal. A estrutura evolutiva, a mesma da estrutura animal. Não é? A maior, que nós conhecemos hoje como um fenómeno celular, da multiplicação das células, da divisão, da disparidade, da divisão das células em 2, 4, 16, 32, 64, sempre em progressão geométrica, porque cada célula ia se dividindo em 2. É claro que se 2 células se dividirem em 2, vão se dividir em 4. Se 4 se dividirem em 2, vai aumentando sempre. E, portanto, quer dizer, essa ninguém perguntou nunca se quando Deus criou a criatura à sua imagem e semelhança, a criatou como um princípio básico evolutivo, isto é, uma célula espiritual que se multiplicou em 2, em 4, 16, 32, 64, por aí adiante até uma estrutura mais complexa, mais avançada em termos espirituais. Mas a Terra é assim, se calhar em espírito também é assim. Não, em espírito é assim, e na Terra, por extensão, também se vai dar assim, no aspecto da evolução animal. Agora, há muitos cientistas que dizem assim, não, nos primatas, naturalmente, que a gente conhece, a estrutura da coluna vertebral, a estrutura, enfim, das vértebras, de todos aqueles canais onde passa a corrente de neurónios que emergem do cérebro e que conduzem tudo
a informação do organismo e retrazem toda a informação do organismo. Essa estrutura física, dizem alguns, não é tão parecida com a estrutura física do macaco ou dos primatas na área dos orangotangos, ou na área desses animais, não é? Começam a ter as patas no ar, mas é mais, em termos de estrutura, digamos assim, estrutura vertebral, é mais parecida com o dinossauro. Qual é a importância que tem mexer nos dinossauros hoje? Não mexam antigamente, já lá vai, já foram extintos, já foram não sei o quê. Mas para perceber, digamos assim, a evolução animal, a evolução física do ser humano, é muito importante conhecer estas deambulações. Quando nós vemos na nossa imaginação, aí toda a gente faz hoje dinossauros, tudo quanto é sítio, de borracha, sem ser de borracha, como desenhos animados. Mas, ao analisarmos as ossadas, a estrutura física do dinossauro, dizem alguns estudiosos que ela vamos inverter as questões, que a estrutura vertebral do ser humano é muito mais parecida com a estrutura vertebral do dinossauro do que com a estrutura vertebral do macaco ou de um qualquer desses primatas. Agora, mas aquele abisarme enorme, com não sei quantos metros de altura, a coluna vertebral com não sei quantos metros de comprimento. Bom, nós hoje fazemos determinadas experiências laboratoriais em que colocamos determinados órgãos em ponto grande, para ser mais fácil de analisar aqui, analisar ali, analisar lá. Mas isto é uma cópia daquilo que a ciência no mundo espiritual, que todas essas falanges que comandam a evolução no mundo espiritual, faz para aprimorar determinados corpos, para servirem de veículos aos espíritos em marcha ascensional para Deus. E, portanto, é muito provável que na estrutura laboratorial das experiências com a vida animal, que se tenha chegado à conclusão que a estrutura deveria avançar para uma determinada organização que permitisse ao espírito não olhar para o chão, mas olhar para cima, não de uma forma de recurso, mas de uma forma permanente. Embora, às vezes, limitada nas questões de ação e reação, limitada, às vezes, a pessoas que têm que, forçosamente, de acordo com o que fizeram ao seu próximo, também passar por isso. Nós conhecemos um caso em que uma jovem, a partir dos 14 anos, começou a ficar curvada, e praticamente deslocava-se com as mãos no chão, com a estrutura da coluna vertebral dobrada. E os espíritos contaram que, de facto, era uma senhora do regime colonial, do regime da escravatura, em que se entretinha todos os dias a mandar vergar os seus escravos para o chão e passava com uma tábua com que os açoitava meramente por prazer. E aquele ato que ela provocou nos outros acabou por criar, subconscientemente, vamos falar com clareza, no espírito, esse dado objetivo de resgate, e ela naturalmente tomou a forma, a posição que obrigava os outros a tomar para os poder aceitar com prazer. Portanto, tudo isto tem que ser analisado de uma forma mais racional. Como é que Deus criou as criaturas à sua imagem e semelhança? Em espírito. E, portanto, começa a ser aqui a segunda fase, que nós entendemos na abordagem que estamos a fazer, depois de criadas estruturas para pôr, digamos assim, os seres criados na evolução, então Deus tratou de criar as criaturas inteligentes. Sendo que há uma criação prévia, quer dizer, porque as mónadas, as células espirituais, que vão sofrer uma evolução, uma meiose, digamos assim, paralelismo com aquilo que se conhece na Terra, a multiplicação das células umas com as outras em termos espirituais, vai-se dar na medida em que também se está a dar simultaneamente na Terra, ou num mundo idêntico à Terra, no mundo primitivo, em que também se está a dar essa evolução animal. Avança, evolui a estrutura animal das células de animais monocelulares, unicelulares, pluricelulares, por aí fora, esta estrutura, neste progresso sistemático, até, digamos assim, a evolução também espiritual, em que a mónada, ou a célula divina, se divide em 2, 4, 6, e vai criando umas estruturas progressivas, dotando-se progressivamente de alguns laivos de individualização, até atingir a plenitude da individualização, quando a estrutura espiritual, não sei, não faço a mínima ideia, que engloba não sei quantos trilhões de células espirituais, de mónadas multiplicadas, que apresentam condições de exercício do raciocínio, exercício da inteligência, ampliação da memória, do conhecimento e por aí adiante, por vontade própria. Portanto, tudo isto é uma evolução que nós pensamos de uma forma racional, assim, foi assim mesmo, quem é que lhe disse? Não,
digamos assim, raciocinando sobre aquilo que é conhecido na Terra, com aquilo que certamente que é uma cópia muito imperfeita, muito fiel, daquilo que se passa na estrutura evolutiva que Deus criou. Perante esta complexidade, é correto, ou nós podemos afirmar que entre a criação e a individualização do princípio espiritual medeiam tempos imensuráveis pela criatura humana. Sim, pelo menos nós não podemos imaginar, não é? Nós podemos dizer, 40 milhões de anos que apareceu a vida na Terra, não pode imaginar quando é que é 40 milhões de anos, porque a gente estamos no limitado tempo da era do Cristo, são 2000 e poucos anos. É claro que não fazemos a mínima ideia quanto é que durou antes de Cristo o tempo desde Abraão, Isaac, Jacó, fazemos um cálculo. Moisés viveu 900 anos, isso é uma geração nossa e tal. Quando é que foi a civilização mesopotâmica? A gente não sabe. Quando é que foi o de Gebras? Não imagina, não conseguiu encontrar provas, são controversas as opiniões. Portanto, não podemos situar exatamente quando é que foi, sabe, há 40 milhões de anos, foi há 50 milhões de anos, quando é que foi o princípio. Mas quem é que sabe? Quem é que pode imaginar quando foi o princípio? Ninguém pode imaginar, não é possível, que a gota d'água imagina o oceano. E o oceano também não está para aí virado e estar a analisar como era quando começou com uma gota d'água. E a gota de que tamanho. Portanto, são coisas que a gente, às vezes, arma-se em teólogo, em estudo da divindade, em estudo não sei o quê, quando a gente nem sabe sequer entender nós próprios, quanto mais agora todo o Criador. Agora, é preciso aqui notar o seguinte, as criaturas de Deus, em termos físicos, não são o homem. As criaturas de Deus, em termos físicos, são todos os seres viventes sobre a Terra. Os do mar e os da terra. As plantas também começaram no mar, a estrutura da vida. Depois começaram a perder a água, não é? A ficar só com os pés dentro d'água, e depois até deixaram de ter os pés dentro d'água, mas têm necessidade da umidade para poder alimentar-se. Portanto, toda a estrutura vivente em termos animais são criaturas, são criadas por Deus. Mas as outras criaturas que se referem os textos, ao analisar a imagem e semelhança de Deus, são outras criaturas, mas agora em espírito. Há criaturas que são criadas na matéria, mas há criaturas criadas em espírito, para poderem dominar a matéria, para poderem orientar a matéria. Portanto, é nessa perspectiva que nós somos criaturas à imagem e semelhança de Deus enquanto espírito, e temos um corpo que foi, naturalmente, uma estrutura de criatura que surge desde a mais pequena experiência, a experiência individual, até à multiplicidade de uniões, de trilhões de células que prepararam a estrutura para que o ser espírito, criado à imagem e semelhança de Deus, pudesse deslocar-se num sistema permanente de aperfeiçoamento. O que é que nós podemos entender como evolução? Onde é que começa a verdadeira evolução? Poderá dizer-se que é a partir da individualização do princípio espiritual? Bom, a evolução começa no princípio. Começa no começo. Não há... Quer dizer, a estrutura evolutiva, enquanto o princípio espiritual. Vamos dar uma pequena chega, quer dizer, será assim, não será assim? Nesse aspecto, acho que os cientistas estão muito pouco vocacionados para prescrutar essa realidade e até para avançar um pouco mais nessa direção. A mónada, ou célula individual, vai-se multiplicando. É aquilo que nós podemos chamar o princípio e a continuidade espiritual. E esse princípio de continuidade espiritual vai agir, vai ativar, digamos assim, o princípio material. Podemos dizer que, vamos supor, a estrutura física da ameba, o animal unicelular, que é muito considerado como a origem da vida animal, poderia ser ativada por uma mónada que é uma célula criada por Deus. Mas, peço desculpa, da mesma forma que o espírito age sobre o corpo? Da mesma forma, sem ter raciocínio, nem inteligência, nada disso, são atributos que são posteriormente outorgados à criatura, depois da estrutura espiritual evoluir, para poder utilizar depois a estrutura física. Mas o princípio espiritual, o princípio da energia espiritual, o princípio da atividade espiritual, esse não é individualizado, age, digamos assim, como um princípio coletivo. Vamos supor, 1 milhão de amebas, 1 milhão de células de mónadas, mas é evidente que a mónada não vai atuar sobre um animal com 2 células, que já é plúrio, já tem várias células, já terão de ser 2 mónadas. E o animal com 10 células já terão de ser 10 mónadas que se estruturaram entre si. Portanto, a evolução dá-se exatamente o princípio que anima a matéria, o princípio espiritual. E, em teoria, não é?
essas mónadas libertam-se do físico e entram no bolo. É que nós tivéssemos um bolo de pão, né, de massa, e fôssemos criando os pães. Achávamos que os pães não estavam muito bem certos, juntam-se os pães todos, voltam à massa e voltam-se a dividir a massa por vários pontos. Ora, as mónadas, o princípio espiritual era assim, quer dizer, faziam um treino da ação sobre a matéria, regressavam ao todo, da ação sobre a matéria, regressavam ao todo. E todo este progresso, digamos assim, dinâmico da ação do princípio espiritual sobre a matéria se foi dando até às estruturas mais avançadas, que nós não podemos agora, não temos capacidade, seja quem for, maior inteligência que seja, ou que se considere na Terra, não tem capacidade para ir ali ver analisar essa questão. Não tem. Não pode entrar nessa situação das modas que não tinham raciocínio e começarem a raciocinar. Às vezes é por intuição, a gente só compreende aquilo porque passa. E muitas vezes passa e esquece e não compreende. Então, nós podemos dizer que esse princípio, esse jogo, digamos assim, de atividade, sempre rumo à individualização, vai dar uma estrutura, digamos assim, progressivamente, cada vez mais instalada, cada vez mais conseguida. Vamos supor, quando chegou à estrutura do gato, que tem milhões de células, não é? Então aquela estrutura precisava de milhões de mónadas, milhões de células, e essas células saíam do princípio espiritual, dinamizavam a vida de uma determinada estrutura física, regressavam ao todo. Este treino de regressar ao todo chega a uma certa altura que o povo dizia às vezes que o gato tem 7 vidas. Quer dizer, se a estrutura vamos supor, uma imaginação, não tem nada de fundamentalmente certo ou correto, mas vamos pensar que a estrutura de um gato precisa de 1 milhão de mónadas, que depois regressam ao todo. Chega a uma certa altura que aquele 1 milhão de mónadas ativa um corpo físico, sai e a partir de certa altura deixa de entrar no todo para entrar no outro. Quer dizer, 1 milhão de células de mónadas que sai, que já está numa estrutura, não se pode dizer que seja são 1 milhão de mónadas, é uma estrutura global que já não bolsa ao todo e que entra noutro, que ativa outro, que aciona outro corpo. E vai fazendo um treino, que é o treino da individualização. Esta marcha ascensional de aperfeiçoamento e de evolução é naturalmente aquilo que vai conduzir mais tarde a uma estrutura modular que é, aí sim, a estrutura à imagem e semelhança de Deus, que está pronta para não voltar mais ao todo universal. Quer dizer, aquela estrutura está pronta para desenvolver a inteligência, desenvolver o raciocínio, desenvolver a sentimentalidade. É uma estrutura que, neste jogo, sem se integrar no todo universal, neste jogo está preparada para se individualizar. E aí é aquilo que nós podemos dizer, a criação, entre aspas. Aí é o atingir a plenitude do ser que é espírito, à imagem e semelhança de Deus, e que vai poder, a partir daí, desenvolver todo o seu progresso, toda a sua evolução, na racionalidade, no raciocínio, no aperfeiçoamento, no domínio dos instintos, que é aquilo que domina os animais, no sentido geral do termo, é aquilo que domina os animais. É claro que dentro destas estruturas, digamos assim, animais, há animais mais, digamos assim, mais evoluídos do que outros. Há animais que começam a denotar alguns aspectos de racionalidade que têm a ver com a repetição dos atos, com os reflexos das atenções que os homens lhe dão. Portanto, há toda uma estrutura em evolução. Vamos falar assim da seleção natural, ou vamos falar assim da intervenção de outros espíritos mais já criados anteriormente. Quer dizer, não se sabe bem até no princípio como é que foi. Bem, nós estamos a tirar ilações daquilo que poderá ser racionalmente o sentido da evolução. Mas naturalmente chega a um ponto que, de facto, essa bola, esse conjunto de células espirituais se individualiza, não se mistura mais com outras células. E aí a estrutura está preparada fisicamente, o ser olhando para Deus, o ser humano, com estrutura cerebral, com estrutura orgânica, capaz de ser utilizada como um computador. Quer dizer, para a gente utilizar um computador, o utilizador tem que aprender a mexer no computador, o que é que ele pode fazer, o que é que não pode fazer. Quando chega a uma altura em que o espírito, esse conjunto de mónadas, começa a perceber que aquele corpo ali é uma determinada forma, como é que o pode utilizar, como é que não pode utilizar, aí está preparado para marchar sozinho. Vamos lá ver, face às circunstâncias, face às dificuldades, vamos lá ver o que é que aprendes a fazer. E então é um momento em que nos individualizamos e passamos a ter raciocínio, inteligência, sabedoria, capacidade de memorização e de nos deslocarmos no bem ou no mal, por uma opção pessoal, por um livre-arbítrio, por uma liberdade de escolha. Vamos ficar por aqui, continuaremos a abordar o tema no próximo programa.
Quanto a si, relembro-lhe o nosso e-mail, ascviseu@gmail.com, para onde poderá dirigir as suas questões relativamente àquilo que tem sido tratado e mais tarde aquilo que poderá também surgir-lhe como dúvida. Muito obrigada pela sua atenção e até um próximo programa, se Deus quiser.